Então, eu quero agradecer, né, a organização pelo convite. Para mim é um privilégio realmente estar na presença de vocês dois, duas feras do marketing, para poder mediar esse painel aqui. Então, o nosso painel é intitulado Marketing e Vendas na Era dos Dados. E eu tenho aqui à minha esquerda, no corner esquerdo, a Fernanda Musardo, né? Empresária, especialista em redes sociais e inovação digital pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Isso. Ela tem mais de 15 anos de atuação no marketing digital, 22 anos à frente da Musardo Soluções Digitais. E é colunista de marketing digital da CBN Curitiba e de mídia e inovação no Arauto News do Rio Grande. Isso, Bate. mas Então. E no corner do lado direito, da minha direita, esquerda de vocês, Lucas Ribas, formado em design gráfico pela UP, com pós-graduação em marketing pela UFPR e especialização em redes sociais e inovação digital pela ESPN. Escolas, não é ESPN, né? É ESPN. É professora há mais de 10 anos em cursos de graduação e pós-graduação no empreendedorismo, publicidade e marketing digital. Tem mais de 15 anos de experiência no mercado publicitário, sendo que nos últimos 7 tem desenvolvido projetos para a criação de mecanismos de coleta e análise de dados para uma publicidade online mais eficiente em aumentar as vendas. E é fundador e diretor da agência Yard. Então, uma proposta que eu tinha aqui para vocês é 5 minutos para vocês contextualizarem, né, o nosso tema. E a partir do que a gente passa para os debates propriamente ditos. Pode perfeito. ser? Com a sua permissão, Lucas, podemos? Sim, senhor. O cavalheirismo não morreu. À vontade. Né? Passemos primeiro para a Fernanda. Obrigada. Então, pessoal, quando a gente fala de era dos dados, os dados, o volume de informações que nós temos, tanto no marketing digital, quanto nas outras áreas, nos outros departamentos, nós temos dois universos. Estratégia baseada em dados, aquilo que você vai pontualmente pegar algo de uma área, de um departamento, por exemplo, na área do marketing, a gente já trabalha bastante com as estratégias baseadas nos dados, nos insights, nas informações, nas métricas que as plataformas nos oferecem. Mas quando a gente fala de data driving, que é algo que é bem comum associar à era dos dados também, a gente está falando de uma cultura dentro da empresa que ela é baseada em dados e envolve todos os departamentos da empresa e é uma cultura de fato. Então, não é só uma área ou só uma ação específica. Quando a gente fala de data driving, a gente está falando que a empresa ela é toda baseada em dados e ela compartilha desses indicadores entre seus departamentos. Então, tanto para a tomada de decisão para os negócios propriamente dito, quanto as outras áreas acabam utilizando esses dados, esses departamentos. E o que comumente nós usamos, principalmente no marketing, são as estratégias baseadas em dados, que é algo menor, que confesso para vocês que eu acho que é muito mais comum, que o marketing está sempre buscando os dados, está sempre buscando métricas, tentando trabalhar suas ações com base nesses insights que nós temos, e a gente está brigando com as outras áreas das empresas para obter informações, para complementar as nossas informações, para que a gente possa tomar decisões melhores, para que a gente possa direcionar tanto os investimentos quanto os nossos olhares com base nas informações que os outros lugares acabam nos dando. Mas a nossa vida diária, creio que o Rafa, se não concordar também, Rafa, toma cuidado. A cadeira está presa, gente, fiquem tranquilos. Se você me chamar de Rafa de novo, Lucas, desculpa, gente. Eu troco o nome das pessoas, isso é bem normal. Lucas, temos desculpa. um Rafa aqui na frente. Isso, porque eu super enxerguei o Rafa, agora eu enxerguei o Rafa. Não tem problema. O Lucas há de concordar que nós sempre estamos trabalhando com essa busca pela resposta das outras áreas para que elas possam nos alimentar também de informações para que o nosso trabalho seja mais facilitado. Isso aí, Lucas. O que você vê? Muito bom. Acho que a introdução que a Fernanda fez, ela está alinhada com o que a gente vem enxergando de evolução no mercado atual, falando em combinação de marketing e vendas. Então, o marketing ele nasceu coletando dados, né? A essência do marketing é coletar dados, é coletar informações, é conhecer pessoas, é conhecer jornadas de compra, é conhecer preferências, né? Você prefere
comer uma comida mais rápida e mais barata ou uma comida mais elaborada e mais cara? Você prefere calça ou prefere bermuda? Você prefere tênis ou prefere sapato? Enfim, todas as preferências de marketing e decisões de marketing, elas são baseadas em coleta de dados, em pesquisa. E aí quando a gente evolui para a era dos dados, propriamente dita, que é o que a Fernanda até trouxe como introdução, de conectar setores dos negócios, a coisa mais importante que eu tenho enxergado e que a gente vem trabalhado até na empresa como forma consultiva para os clientes, é a conexão de dados de marketing com dados de vendas. E por incrível que pareça, isso nem sempre está 100% azeitado. E não se desespere quem não tem isso azeitado. Não é fácil. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Parece que é, mas não é. Conectar de fato para saber exato esse caminho que, por exemplo, um consumidor percorre na internet, em anúncios, até chegar no final da ponta, que é fazer a compra. Não era fácil nem na época pré-internet, quanto mais agora nessa época de fato de dados estruturados e em volume alto. Vou contar uma história para vocês de um caso que aconteceu real, uma empresa há uns 15 anos atrás, antes da explosão das estratégias de marketing digital, essa empresa fazia anúncios com frequência em mídias tradicionais, principalmente na televisão, que era e é um dos principais veículos não online, vamos dizer assim. E ele fazia muito a TV Globo, né, que era o principal player de audiência. E o SBT provocava ele para ir para o SBT, falava, vamos fazer um teste, a gente consegue, aumentando o número de impactos, de impressões, o mesmo resultado, o resultado melhor do que você tem aí na Globo, por exemplo. E ele falou, vamos fazer o teste e vamos medir esse resultado. Como é que mede o resultado de uma campanha de TV? Aumentou as vendas. Só que é incerto para você saber se aquela venda veio de fato do anúncio da TV ou não. Então, claro, aí você tem mecanismos para diminuir a distância entre a mensuração exata e uma mensuração, pelo menos, o mais próximo possível dessa exata. O que eles faziam? Eles colocavam uma pessoa, era uma concessionária de veículos, colocavam uma pessoa na porta da concessionária e cada pessoa que entrava na concessionária, eles perguntavam, como é que você ficou sabendo da promoção? Você veio para a promoção? Como é que você ficou sabendo da promoção? Um amigo indicou, ou eu vi na TV, ou eu vi no rádio e tal. E eles mediram essa diferença na promoção e perceberam que continuou muita gente falando que via na Globo. E eles não tinham anunciado na Globo. Porque a percepção da pessoa, ela falava assim, eu vi na televisão. Em qual canal? Não lembro, acho que foi na Globo. Então era no automático que a pessoa fazia e até a pesquisa para saber o resultado naquela época, ela tinha essa distorção. Quando a gente vai para a internet, então ela é precisa, 100% precisa, está resolvido esse problema? Não. Porque a jornada de compra ela também não é linear. Então a pessoa não clica num anúncio e ela compra imediatamente. Se eu fizer uma pesquisa aqui e pedir para vocês levantarem a mão, não vou fazer, porque vai que ninguém levanta, aí eu vou ficar com vergonha, porque ninguém está escutando. Faz de conta e levantem. Até para a gente poder saber quem que está ouvindo desse lado e daquele outro lado. Obrigado. Não, levanta mesmo, do jeito que a gente não enxerga. Isso, então está escutando. Boa. Obrigada aí, pessoal. Quem tem alguma loja online, qualquer loja, pode ser Mercado Livre, Shopee, a mulherada que usa a Shein e outra, com produtos no carrinho nesse exato momento. Se você abrir o teu carrinho, tem produtos no carrinho adicionados, levanta a mão. Levanta bem a mão. Aí você pode metrificar uma campanha, por exemplo, de mídia e dizer assim, que adicionou ao carrinho é uma venda, ou é uma quase venda. Mas o comportamento de compra de e-commerce, por exemplo, o carrinho, ele claro que é um fato de evolução na jornada de compra, mas não significa a compra propriamente dita. Essa pessoa que você adicionou no carrinho, você viu um anúncio, você viu um post, você recebeu um e-mail, não sei como é que você chegou a adicionar no carrinho. Você acessou diretamente o site, o aplicativo da loja, porque você tem esse hábito de fazer isso. Pode ter vindo de vários caminhos. E os anúncios vão provocar para fazer essa venda acontecer. Então, várias coisas contribuíram para uma venda acontecer. O que eu quero dizer é que não é fácil chegar num dizer assim, foi o Google Ads que gerou aquela venda. Não, foi a soma de todos os outros fatores juntos. O Google Ads teve um papel talvez importante em algum caso. Tá. É isso. Bacana essa contextualização. E serve muito para mim, que não tem nada a ver com marketing, não entendo nada disso, né? Estou meio perdido aqui. Mas a gente sempre procura pular para o nosso lado. Então a pergunta é, já que vocês estão falando tanto em dados, todo marketing, todo planejamento é feito em dados.
pergunto, qual que foi o impacto que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe para o trabalho de vocês? Muitos, poucos, aquelas, né? Mas, sinceramente, muitos, porque como profissional a gente precisa se readequar a toda a legislação. Principalmente porque nós tratamos e utilizamos dados sensíveis do cliente. Então, quando você é um prestador de serviço, um consultor, ou quando você vai dentro de uma empresa, você precisa estruturar uma campanha, ou de repente trabalhar os dados, a gente precisou readequar o serviço e muitas vezes orientar o nosso cliente a se adequar. Então, sim, impacto direto, a gente precisa entender de legislação, mesmo trabalhando com o marketing, a gente precisa entender para direcionar, para explicar, para que todas as ações estejam em conformidade com a lei. Mas nós temos um outro cenário, que é das marcas que efetivamente têm noção, de fato, do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o quanto isso impacta diretamente em suas campanhas, desde a coleta, quando o cliente vai na loja e ele registra o cadastro do cliente no CRM, e depois, posterior a isso, nós vamos usar esses dados sensíveis desse cliente em alguma campanha de mídia paga online. E principalmente, que daí entra num limbo por parte das empresas, que elas desconhecem, quando elas distribuem, elas acabam entregando esses dados para o seu prestador de serviço, para o seu fornecedor ali, para que ele utilize esses dados em suas campanhas de mídia paga. E aí o dado que era de uma marca está com a Fernanda ou com o Lucas, e aí o mercado, como que ele está trabalhando essas informações, esses dados e essa distribuição. Então, nosso primeiro impacto foi, vamos aprender e vamos se readequar o que a lei manda. E o que a gente vê na prática é que há um mundo ainda, a empresa ela se preocupa só até a porta de entrada do dado. Depois, ela não tem mais o controle e a preocupação de fato com a informação do seu cliente. E detalhe, a gente não está falando só do cadastro do cliente. Quando a gente fala de dados sensíveis do usuário, não é só o cadastro do CRM. Toda a navegação hoje do usuário passa a ser um dado sensível que a gente precisa cuidar e a gente precisa trabalhar. E veja, de um lado eu cuido, eu preciso tratar ele, eu preciso seguir com todos os critérios que a lei determina, e do outro lado eu preciso utilizar da melhor forma possível para que as minhas estratégias, para que as minhas mídias pagas performem da melhor forma possível. Então a gente precisa equilibrar e é quase que diário a nossa vida com a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto que a gente sempre fala, vamos fazer tal coisa, vamos, mas se a Lei Geral de Proteção de Dados permitir. Querem um exemplo bem bobo? É o exemplo mais bizarro que tem. Grupos no WhatsApp. Quem aqui de vocês tem grupos do WhatsApp da firma? Erguem bem a mão. Ah, que ótimo. Se alguém não levantasse, eu ia falar que vocês estavam ouvindo a outra palestra. Ok, então vocês têm. Vocês já entraram no grupo do WhatsApp? Quando você clica dentro ali, você tem acesso a todos os números de celulares das pessoas que participam desse grupo. Então, quando uma empresa cria um grupo de WhatsApp, ela coloca todos os dados sensíveis dos seus clientes à disposição de qualquer outra pessoa que faça parte desse grupo. Então, toda vez que a gente vai atender uma marca e ela pede alguma estratégia, quando ela pede alguma situação, vamos fazer? Vamos, porém, se fizer A, a gente tem essa questão, se fizer B, a gente tem essa outra questão, e toda agora a nossa regra do jogo é cuidar com a Lei Geral de Proteção de Dados e como que eu vou tratar todas essas informações. Então, e na coleta, lá na garimpagem desses dados, a gente sabe que precisa haver autorização, uma autorização expressa do titular desses dados. E vocês têm alguma fórmula, tem alguma orientação para fazer essas autorizações que lhes permitam, além de usar em benefício daquela marca, também reutilizar para outros programas, para outras campanhas? Olha, todos os termos de uso e termos de privacidade que a empresa disponibiliza, ela precisa ser aceita pelo usuário. Nós temos alguns gargalos aí. O usuário lê? O usuário entende o que é mídia programática? O usuário sabe o que sei lá, Google Ads? Ele não sabe. Ele desconhece isso. Então, primeira questão, quando ele desde do aceite numa loja virtual ou o ok dentro de uma loja física, o usuário ele não lê. Quando ele lê, ele não compreende e ele não sabe como a informação dele vai ser utilizada e armazenada.
E, sinceramente, muitas marcas, por conta de toda a questão tecnológica e investimento que há a necessidade de ser feito, desconhece também do armazenamento, da coleta. Muita empresa acaba fazendo o seguinte, pega o texto pronto que está na internet, copia, cola e coloca no site, e a pessoa não se deu nenhum trabalho de trocar aquele XXX que era para ela preencher com seus próprios dados. Infelizmente, é isso. São poucas as empresas que, por exemplo, procuram um corpo jurídico para que ele faça uma adequação, para que ele crie os termos de uso, juridicamente falando, e que acrescente isso em todos os materiais. E ainda, fez o cadastro, fez alguma coisa, para que você ia usar, ela acha que ela pode, em uma ação com algum parceiro, disponibilizar esses dados, porque afinal é parceiro dela. E ela não pode, ela tem esse desconhecimento. Incrível isso, né? Deixa eu depois, pode concluir, eu quero fazer um contraponto do... Não. Pouco antes da gente entrar aqui no nosso painel, eu conversando com um amigo, ele disse que tem uma técnica. Quando ele vê que tem que preencher alguma coisa na internet para ter acesso a um conteúdo super especial, aí ele pega e coloca lá e faz uma menção de qual era o site que ele estava fornecendo os seus dados. De repente ele começa a receber campanhas, publicidade de sites completamente diferentes e aparece lá a origem aonde ele deu. Isso é um negócio interessante. Enquanto está tudo bem, não tem problema. A hora que alguém começar a responder processos por conta desse compartilhamento não autorizado, que tiver que mostrar o termo de autorização... Mas é justamente isso. A empresa fez tudo certinho e ela entregou para um fornecedor, um prestador de serviço, que lá na ponta ele não fez. E isso, infelizmente, é o que acaba acontecendo e muito no mercado. Então, o que isso quer dizer? Quando a empresa entrega para um gestor de redes sociais ou de mídia paga, ele vai pegar esses dados e ele está fazendo sua publicidade, suas campanhas pagas, usando essas informações. Ok. Surgiu um novo cliente para essa marca, para esse gestor, para essa agência, para esse profissional. E ele quer muito mostrar serviço e, puxa, mas olha, o cliente do Beltrano é justamente o cliente do Ciclano. Infelizmente, é muito comum que ele pegue essas informações, direcione a campanha do fulano usando os dados de Beltrano, sendo que as duas empresas, A e B, desconhecem que ele está fazendo de fato isso. Porque ela não tem primeiro, ela não tem o conhecimento, e segundo, muitas vezes não está no controle dela toda a gestão disso. Ela acaba terceirizando e delegando tudo para seu fornecedor. E Lucas, o que você ia falar? Então, aproveitar o gancho disso que a Fernanda trouxe, mas isso não é nem estrategicamente interessante. Não. Aliás, é um fracasso, enfim. Porque o conceito básico de você formar um público para fazer anúncio na internet é você criar a tua própria audiência. Como que pode ser a tua própria audiência? Os teus seguidores reais, que estão te seguindo porque gostam do teu conteúdo, ou você fazer anúncios que geram cadastros por conta do teu conteúdo que você está gerando, e daí você tentar vender para essa pessoa na sequência. Então, o tal do falando uma linguagem bem simples para que todo mundo possa entender. Você fazer um e-book, a pessoa baixar aquele e-book gratuitamente. É um início de relacionamento com aquela empresa, com aquela marca. Depois que você fizer um anúncio dessa mesma empresa oferecendo o produto ou o serviço, em termos de psicologia do consumidor, ele vai ter tido contato com a tua empresa já. Ele vai ter visto a tua marca, o teu nome, possivelmente vai ter visto aquele teu e-book, vai ter começado um relacionamento. E você vai estar não só adequado à LGPD, mas você vai estar com uma estratégia correta de jornada de compra, de funil de vendas. Você pegar um público de uma outra empresa, por mais que seja o mesmo perfil de pessoas, não necessariamente vai ser eficiente e ainda você vai estar infringindo a LGPD. Então, tem vários aspectos aqui. Em relação à LGPD, eu queria trazer só um contraponto em termos do ponto de vista do consumidor. O que o consumidor tem que se preocupar e o que talvez é um exagero. Que a gente não sabe quanto consumidor, e muitas vezes vê assim, autoriza o compartilhamento de dados? Não vou autorizar nada, não autorizo nada. Tirando os casos de irregularidades, de ilegalidade, de mau uso, o consumidor só tem benefícios ao autorizar. Por quê? Se você começa a acessar páginas relacionadas a um determinado assunto, você vai receber anúncios relacionados àquele assunto, ou parecidos com aquele assunto. Se a empresa não tiver dados nenhum do teu comportamento online, ela vai começar a te recomendar ofertas de anúncios de produtos e serviços que você não tem interesse. Então você vai começar a receber anúncios de comida de periquito, só que você não tem periquito. Então,
é melhor você receber anúncios do tênis de corrida que você gosta de correr e promoções relacionadas a tênis de corrida. Então, estou mostrando, lógico, o lado bom quando é bem utilizado, quando utilizado da forma correta. Então, tem lado bom também de você autorizar o compartilhamento dos teus dados de navegação. Mas tem essa cautela, essa preocupação, que é o que a gente já discutiu, que a Fernanda já trouxe bastante. Lucas, Fernanda, eu fiquei assim, quando me chamaram para mediar o debate de vocês sobre marketing e vendas na era dos dados. Tem uma coisa que me chamou assim, parece uma contradição. Marketing. Quando a gente pensa num marqueteiro, alguém que trabalha com publicidade, propaganda, você pensa essencialmente numa pessoa muito criativa. Acho que a criatividade é um talento necessário. De outro lado, agora nós estamos falando de dados. Então, como conciliar essa questão da criatividade com essa lógica que os dados lhes fornecem? Porque a análise de dados tem a ver com muita estatística, né? Veja, aquela, você já vai discordar do professor. Eu creio que a criatividade sim pode ser um talento, mas ela é treinada. Então, todo mundo é criativo, todo mundo só precisa exercitar diariamente a sua criatividade, ampliando o seu repertório, treinando e exercitando a sua mente para que crie soluções para aquilo. Justamente isso, os dados e a análise de dados e as ferramentas que nós temos hoje à nossa disposição para trazer insights vai justamente alimentar a nossa criatividade. O que os dados vão dizer para a gente? Olha, A é melhor do que B, se você seguir por lado C vai ser interessante porque as informações que nós temos, tanto do passado quanto do presente, levam a crer que a tendência seja de X. Ótimo, então eu já sei que eu preciso seguir por esse caminho, mas como eu vou fazer isso? Aí vai depender do teu repertório, vai depender da sua criatividade, vai ajudar bastante a tua experiência profissional, mas é aí que entra a criatividade, é aí que entra realmente, eu costumo dizer que a gente vai com os dados até um certo ponto. A partir daquele ponto, a execução, a tomada de decisão ainda é humana. E essa humano, ele vai depender da escolha, da criação dele, se ele realmente vai seguir por aquele caminho, se ele vai seguir fielmente aquilo que foi planejado, se vai sugerir uma outra opção, tentar alinhar dois lados, de repente, que foram apresentados numa análise, enfim, vai acabar batendo no repertório humano. Eu penso que o profissional de marketing ele está virando cada vez mais um analista de dados e vai se tornar cada vez mais isso. Então, sim, parece que esse perfil do estereótipo do criativo, e também a criatividade é muito relativa, né? O criativo que fala bem, que conta piada, que é comunicativo. O criativo que é bonito? O que é bonito? Isso é relativo. Mas, assim, encontrar soluções naquilo que tem lógica também é necessário criatividade, né? E a gente tem procurado até na hora de contratação algumas vagas, alguns perfis de pessoas mais analíticas, que têm uma facilidade, uma facilidade mesmo. Com familiaridade, com dados, com números, com Excel, com planilhas, com lógica, com analisar o cenário, o conjunto da obra. Porque as pessoas acham que trabalhar na área dos dados, você vai pegar um Excel gigante e você vai, a partir de algumas contas, vai surgir o número na tela e vai dizer assim, ó, segue por aqui. Não é só isso. Você vai precisar de uma série de repertórios, é uma parte do processo. Ela vai te ajudar a uma parte do processo. Ela não vai fazer 100% do fluxo inteiro. E, Lucas, você falou uma hora ali que marketing bom é aquele que gera resultado, né? Aquele que gera acréscimo em venda. E como que esses dados podem ser retroalimentados? Você vai fazer uma campanha e vai aferindo, né, no curso da campanha os resultados que ela vai dando. E como isso te orienta a realinhar aquilo? Boa. Quem aqui da plateia trabalha numa empresa que não precisa ser você que usa, mas que você sabe que a tua empresa usa um software chamado CRM? Levanta a mão. Olha, a minoria dessa plateia, desse público. Esse painel é marketing e vendas na era dos dados. Para que isso funcione, é essencial, por exemplo, o uso de algumas ferramentas, algumas tecnologias. Você pode fazer isso que eu vou falar com planilha? Pode. Mas por que fazendo planilha se você tem um software chamado CRM hoje em dia, que ele te facilita muito a inserção de dados e informações e a comparação da origem desses dados, desses leads. Então, eu vou dar um exemplo.
o termo lead, que talvez não seja familiar para todo mundo, é o contato gerado numa campanha que vai receber uma abordagem comercial. É um cadastro de uma pessoa. Aquilo é um lead. Tá? Quando esse lead é gerado, o comercial lá aborda, faz o trabalho comercial, manda uma proposta, agenda uma reunião e fecha a venda ou não. Dá marcado como ganho de venda acontecida ou marca como perdida aquela venda. Se não tiver conectado num CRM ou que seja uma planilha alimentada diariamente e essa informação volte para a equipe de marketing, que pode ser a agência ou uma equipe interna que faz esse trabalho, a gente não tem como saber quais campanhas que trouxeram os leads que geraram venda, quais campanhas que geraram leads que não geraram venda. Então, esse retorno de informação entre marketing e vendas é essencial. Exemplo prático. A gente fez duas campanhas lá para um cliente. Uma campanha gerou lead, o custo por lead, o CPL, o famoso CPL, custo por lead, a R$10. E outra campanha gerou o CPL, o custo por lead, de R$50. Se eu não tiver esse retorno de dados, o que está vendendo, eu poderia facilmente falar assim, não, desliga essa campanha de R$50 agora, coloca toda a verba nessa de R$10 e acelera. Se a gente analisar daí as vendas, eu poderia chegar à conclusão que essa campanha que gerou o lead a R$10 não gerou nenhuma venda, ou gerou uma venda. E a campanha que gerou o lead a R$50 gerou 5 vendas, 10 vendas. Quer dizer, o custo por lead é mais alto, mas o custo de aquisição de clientes, que é o indicador mais importante nesse contexto, ele ficou mais barato. E a gente só tem essa informação se tiver essa conexão de dados, que um CRM faz isso muito bem, ou você pode ter via planilha, via a cultura de dados mesmo na empresa. Vamos para um modo mais conservador. A gente está falando bastante aqui de campanha paga. E quando a gente fala das ações de marketing digital dos nossos orgânicos e que não estão atreladas necessariamente a uma conversão ou a aquisição de um lead. Trazer um exemplo de uma loja, talvez vocês conheçam, o grupo Livrarias Curitiba foi nosso cliente há um certo tempo. Eles têm 25 lojas físicas e o e-commerce, fora as outras empresas do grupo. Quando a gente começou o trabalho, nosso trabalho era melhora a nossa audiência digital. Ótimo. Todos os conteúdos que estão compartilhados ali estavam tecnicamente corretos. Estavam tecnicamente com bom desempenho, mas o que a gente que trabalha com estratégia, com conversão, com resultado, a gente quer saber se esses conteúdos, tudo isso está se estendendo para o negócio físico, por exemplo. Eu sei que na rede, na internet, está gerando a visualização, eu sei que está gerando a impressão, eu sei que está gerando novas bases, novos seguidores, mas e na loja, a pessoa está indo lá na loja, está gerando? E a gente estava muito inconformado com isso, porque, primeiro, eram alguns conteúdos chatos que a gente era obrigado a fazer, porque a gente obedece o cliente às vezes, e ele manda a gente uns conteúdos chatos. Quem aqui recebe conteúdo chato do cliente, levanta a mão. E, cara, não estava tendo a performance que poderia ter organicamente. Pegamos essas informações e aí fomos buscar no departamento de vendas, nos relatórios de PDV das lojas, quais eram os produtos que eram mais vendidos, porque a diretoria nos passava os conteúdos que eles julgavam ser interessantes e estratégicos para os negócios deles. Mas nas redes, nos ambientes digitais, não era tão performático quanto poderia ser. E aí, uma dificuldade, porque as áreas não se integram, o marketing é uma coisa, o comercial é outra, a vendas ali do PDV é outra, enfim. Fizemos amizade com um dos diretores, uns dos gerentes, e sim, gente, foi por amizade mesmo. Falei assim, eu só preciso de um relatório, pelo amor de Deus, que me diga nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, quais foram os produtos mais vendidos nas lojas X, Y e Z. A gente só queria Praça Curitiba, um primeiro experimento. E a gente identificou lá que na época, sei lá, era o livro do Harry Potter. A gente nunca tinha divulgado esse livro, esse produto da forma correta, como nós havíamos feito com outros conteúdos que eram passados para a gente pela diretoria. E a diretoria foi muito contrária. Não, nós não vamos pôr o Harry Potter, não vamos pôr o fulano, não vamos pôr o Beltrano, porque a gente está indo mais para a linha de livros, entre aspas, mais intelectuais, né? Os best-sellers da Veja, por exemplo. Então, nós não vamos falar, não, vamos por sim, vamos tentar aqui, porque, gente, é o mais vendido, vamos tentar pelo menos trabalhar com aquilo que a gente já sabe dos dados, que é a preferência do consumidor, que é o que está gerando venda na loja. Então, a gente começou a elaborar conteúdos para as nossas redes, seguindo a diretoria, porque a gente segue ainda obediente ao nosso cliente, mas começando a inserir alguns outros materiais que estavam mais ligados à nossa análise de resultados da venda, daquilo que realmente estava performando. O volume de vendas de Harry Potter aumentou em uma semana mais de 10%.
Só que a gente não colocou promoção. A gente não colocou compre isso, leve aquilo. A gente só falou assim, temos o box completo. A trilha do fulano. A gente só contou um pouquinho a história daqueles produtos que a gente tinha elencado e que a gente sabia que era campeão de venda. Ótimo, a gente teve um crescimento de 10% nas vendas. Fomos para o nosso colega extrator de relatórios para a gente, falou assim, quem compra Harry Potter, compra o quê? Geralmente compra fulano e beltrano e compra canetas Stabilo. Ótimo, então a gente vai começar a criar conteúdos para as redes sociais, com um livro do Harry Potter ou algo do Harry Potter, mas junto com isso a gente vai colocar a dita da Stabilo. Mais ou menos de um mês para o outro, aumentou em 37% o volume de vendas da linha de materiais escolares, além da Stabilo. Então, se a gente pegasse a categoria, ela teve uma ampliação de vendas e a gente não está falando isso de campanha paga nem nada. Ok, com todos esses cenários, aí sim a gente conseguiu apresentar para a diretoria mais conservadora, falou assim, gente, a gente precisa ter acesso às informações, a gente precisa ter acesso aos dados de venda, a gente precisa entender mais do consumidor. E a gente quer ser um pouquinho mais ousado, porque a gente quer mexer na estrutura visual das lojas. Eu quero fazer uma campanha de Instagram, não paga, orgânica, mostrar os produtos e quando o meu cliente chegar na loja virtual, na loja física, ele se deparar com aquele ambiente que já está mais ou menos voltado para aquilo que ele viu online. Claro que a gente não conseguiu fazer isso em todas as lojas, né? Algumas toparam e a gente conseguiu arrumar pelo menos um canto de uma mesa, né? Eu brinco que o marketing tem sempre um canto de uma mesa ali para a gente poder montar o nosso display, montar os nossos kits. E a gente começou a perceber, daí a gente mesmo vai até a loja, a gente começou a perceber a movimentação de gente nos nossos cantos. Só que o vendedor da loja física não sabe que isso foi em decorrência da loja, das ações do ON. O gerente da loja, ele não sabe que começou a vender mais por conta disso. E aí sim, com base no histórico dos últimos 6 meses, com os nossos conteúdos, mais o histórico das vendas nos meses seguintes, a gente pôde apresentar para a diretoria que, olha, nós temos esse cenário, a gente precisa de mais suporte, a gente precisa de mais apoio, porque nós conseguimos fazer A, B e C. E C resultou significativamente em quase 40% no número das vendas, né? Eu sei que vocês não querem vender livros do Resende ou do Harry Potter, mas é o que está vendendo, vamos trabalhar mais com isso. E a gente não está falando de campanha paga, a gente não está falando do lead propriamente dito, mas do quanto os dados bem trabalhados a nosso favor podem trazer mais vendas para os nossos negócios. Isso a gente usando análise de dados históricos, que isso é um ponto bem importante. O João já quer me cortar. Quando a gente usa o futuro, ficou muito mais legal. Você está falando um negócio muito bacana, porque a coleta de dados no marketing digital, aquilo que é feito on, né, é bem mais simples de você ver o resultado. Agora, o impacto que isso traz para uma loja física, a hora que faz o link do digital para o físico, também você depende de ser alimentado com dados colhidos na loja. E eu acho que eles não têm muito como fazer isso. Existem ferramentas, ou isso é muito baseado na intuição, no achismo, numa impressão subjetiva? Até o exemplo que eu dei da concessionária, eles fizeram pesquisa na porta da loja. Eu sei que tinha uma loja conceito em São Paulo, isso já faz alguns anos, da Billabong, que os clientes que ganhavam um cartão fidelidade, que você ficava com o cartão no bolso, que hoje em dia, logicamente, também vai ter em desuso, porque isso seria meio que digital, mas você ficava com o cartão fidelidade da loja, da Billabong, no bolso. Quando você entrava na porta da loja, um sensor infravermelho, Bluetooth, sei lá eu, identificava aquele cartão e aquele cliente, mandava para o tablet do vendedor o histórico daquele cliente de compras, de preferência, de marcas, de tipos de produto, opções de desconto, coisas do tipo. Então eu sei que tem protótipos disso. É lógico que a operação disso complexa, cara, então era uma loja conceito, não sei nem como é que evoluiu isso, se evoluiu. Mas é uma forma que talvez responde a tua pergunta. Será que o consumidor, o cliente, tinha autorizado tudo então, isso? Isso era pré-LGPD. Pública, né? Pré-LGPD. Qualquer loja que ele entrar vai passar todo o perfil de consumo dele. Mas assim, não precisa ser feeling, mas pode ser como a Fernanda mesmo trouxe, né? Tendo acesso aos relatórios de vendas, fazendo ações intencionais e não simplesmente
postar lá por postar Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais e achar que isso vai fazer alguma diferença. Até né? fazendo um complemento, Lucas, quando eu comentei que a gente fez isso com dados históricos, a gente queria provar um pouco mais que se a gente tivesse uma estrutura analítica dentro do departamento de marketing, a gente conseguiria otimizar, inclusive, o departamento de compras. E aí, claro, né, a Livrarias Curitiba tem mais de 60 anos de história, é uma empresa de gestão familiar, então é todo um processo mais conservador. Então a gente precisava realmente trazer dados, estatísticas, números para a diretoria para que todos abraçassem as nossas sugestões e não ficasse só apenas em uma das diretorias. Quem é fã de BTS aqui, do BTS? Ótimo, porque é um K-pop. Ótimo, porque aquilo lá é um negócio sem noção. São os japas que dançam. Acho que vocês já viram os japoneses dançando na internet, umas bandinhas bem... Eles são esquisitos. Quem gosta deles? São esquisitos também. Mas não importa. Por quê? Porque dão audiência e compram. Para mim, é o que me basta. E a gente tinha um público muito fiel no Twitter, quando ainda era permitido no Brasil, de utilizar. A gente percebia que a galera era muito fã do BTS ali, enfim... Quando a gente começou a olhar para as lojas, então vejam, eu tenho uma análise do nosso ambiente digital, os dados do digital me sinalizando um perfil de consumidor, um perfil de faixa etária, um perfil de preferência de produto. Eu vou para dentro da minha loja e eu não vejo esse produto de uma maneira mais robusta. Então, puxa, eu tenho um gancho aí. Quando a gente pediu para o departamento de compras comprar produtos da cultura K-pop, o departamento de compras trouxe cadernos com a capa da bandinha. Já foi um avanço, mas, gente, quem é fã e tem a cultura K-pop, ela quer até a roupa. A galera que é uma galera esquisita, real. A moça tá ali, eu acho que ela tem um familiar, ou ela porque ela tá se identificando real. Então, só o caderno não é suficiente, mas ok, fizemos. E daí a gente tinha uma ferramenta de monitoramento de marca, que a gente usa bastante para identificar as menções à marca ou identificar o que as pessoas de um determinado grupo falam sobre um determinado tópico. Independente se fala diretamente com a empresa em si, a gente estava monitorando as conversas online de determinados temas e a gente colocou o dito do K-pop lá para a gente... Gente, são 6 minutos, se acalmem. Deixa eu terminar, é super rápido. Enfim, o departamento de compras trouxe um CD, tipo um CD do BTS, só que ele importou um. Não foi um lote, não foi uma caixa. Trouxe um para a gente fazer o teste. A gente tem 24 lojas, não foi nem 24 unidades. Tipo, gente, o que eu faço com um CD e um caderno? Eu não comprovo nada, não consigo validar. A gente fez um caça ao tesouro, somente no Twitter, embalamos e escondemos dentro de uma loja. A gente ia dando pistas para as pessoas no Twitter para que ele encontrasse na loja, em qual loja do Paraná estava escondido o tesouro. Enfim, tivemos um volume expressivo de vendas, da venda dos cadernos, porque as pessoas que chegavam lá se contentavam com os cadernos, compravam e embora, não achavam. E quem achou... comenta com a gente até hoje, quando tinha o Twitter, o quanto foi divertido, ótimo, enfim, maravilhoso. E aí sim conseguimos apresentar de novo para a diretoria que, com base na nossa análise de monitoramento de marca, determinados produtos eram mais pertinentes para aquele negócio, e aí sim, com isso, elas podiam comprar com mais segurança, porque era garantia de venda lá na loja virtual de novo. Essa ideia do caça ao tesouro tirou criatividade, da cartola, gato, hein? criatividade. Me conta um negócio, Lucas. Quando a gente fala em marketing digital, e de tudo que vocês falaram aqui, aparentemente isso é bem mais fácil de você aferir os dados no marketing para venda de um produto ou de um serviço ao consumidor, né? E hoje se fala muito em marketing também de serviços especializados. Como é que você vê essa questão do marketing digital aplicado a serviços, como, por exemplo, medicina, odontologia, direito, contabilidade, etc? Acho que a facilidade de mensuração de dados é a mesma, porque você sempre vai ter o fato do gerador da venda, seja uma venda ou uma compra online, seja uma compra via vendedor. E se existe o vendedor que faz essa operação da venda, mesmo que seja uma coisa extremamente simples, só está aqui, eu estou te mandando o link para você pagar, ele tem essa informação, ele pode alimentar lá, por exemplo, um CRM
e ele marca aquela venda lá. Então, quase que não há desculpa para não ter a mensuração de dados corretamente para poder alavancar e melhorar a campanha. Mas você vai trabalhar com números menores, né? Claro, mas você pode fazer isso de 1 para 1, 2, 10, 15, 20, 1.000, 5.000, 1 milhão. Não tem limite mínimo nem limite máximo. O que tem que ter, talvez até indo para dicas finais ali, né? É começar a estabelecer uma cultura data-driven. Quer dizer, ter a cultura de conectar informações, de saber quais ações, quais estratégias, seja campanha de mídia paga, seja campanha orgânica, que foi feita de forma intencional, como eu estava dizendo, pode ser uma intenção de fazer uma ação em rede social ou uma campanha realmente paga, e qual foi de fato o resultado que aquilo gerou. Se vocês são da área de marketing e fazem ações, sejam curiosos, sejam chatos, no bom sentido, aquilo que até a Fernanda trouxe como exemplo, vão atrás, provoquem a diretoria, provoquem a equipe de vendas, eu quero saber o resultado das vendas, eu preciso dessas informações para poder medir aqui as ações que a gente está fazendo. E se você é de vendas, fazer o contrário também, alimentar a equipe de marketing como parceria, e falar, ó, gente, isso aqui que vocês trouxeram foi interessante, essa ação que vocês realizaram, ou essa campanha que vocês trouxeram. Então, começar a ter a cultura data-driven, criar procedimentos na empresa que troquem informações entre os dois setores, eu acho que é a grande, talvez, mensagem aqui que eu gostaria de passar. Bacana, bacana. E você, Fernando, o que você deixaria, assim, em rápidas palavras, uma última mensagem? Rápidas palavras não consigo. Coletem os dados no máximo possível, mas não virem um enorme banco de dados acumulados, abalotados ali que ninguém está usando para nada. Extraiu alguma informação, tente trazer perguntas para esses dados. Quanto mais você quiser trabalhar com estratégias baseadas em dados, faça perguntas. Se você tiver perguntas e buscar as respostas nesses números, eles vão ser mais eficientes, serão mais úteis. E principalmente, quando você for argumentar com alguém alguma ideia, seja baseado em alguma coisa que dê a estrutura para você, não simplesmente pelo achismo, pelo gosto, porque daí gosto é relativo, a simpatia do outro pode ser mais que a sua não, a sua está sendo baseada em uma análise mais fria, mais calculista, mas use realmente aquilo que está. Se não conhece, não sabe, faça perguntas, liste mesmo. Faça pergunta A, B, C, D. Pergunta onde que eu respondo. Vou tentar buscar isso através de uma planilha, através de um número, através de uma informação. E aí você vai ter mais elementos para você conseguir encontrar a tua resposta. Que bacana, Fernando. Muito bacana mesmo. Aliás, nós estamos chegando no final do nosso debate, né, do nosso painel. E eu estou impressionado com a quantidade de informações, de conhecimento que vocês têm e que puderam, tenho certeza, transmitir para a nossa audiência, para o nosso público. E então eu gostaria de, em nome da organização, agradecer vocês estarem aqui e pedir a todos uma salva de palmas para o pessoal que deu um show aqui, realmente. Obrigada. Aproveitando, faço o convite a todos, todas as terças, a partir das 3h30 da tarde, ao vivo, no rádio, sim, porque quem trabalha com digital é multiplataforma. Então, me escutem falando sobre marketing digital às 3h30 da tarde, ao vivo na CBN Curitiba. Falaria para vocês ouvirem também a Arauto News, que é lá no Rio Grande do Sul, ou me sigam no Instagram, que a gente está sempre compartilhando alguns conteúdos interessantes sobre o marketing digital. Obrigada, pessoal. Quem quiser estender um pouco o papo, daqui a pouquinho, às 3, não lembro, vou falar o horário porque eu vou errar, mas ele é 3 e pouco. Eu vou estar num podcast ali falando um pouco mais sobre esse assunto, então, e se alguém tiver até alguma dúvida, alguma pergunta, e quiser que a gente aborde, eu posso até conduzir ali no podcast, fico à disposição. E tanto eu, nas minhas redes, quanto a agência Yard, a minha empresa, está à disposição aí para quem quiser trocar algumas ideias, informações a respeito aí desse universo maluco aí do marketing com dados. Obrigado. E aproveitando, João, que o tempo acabou, que está dizendo aqui para a gente, obrigada pela sua condição, ter facilitado a nossa conversa. É isso. Obrigado. Parabéns, pessoal. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigada. Nós Valeu. que agradecemos. Obrigada, galera. Obrigada. Valeu, turma. Tivemos, então, nosso painel sobre marketing e vendas.